Então a gente vai dar início com o nosso evento aqui falando sobre um pouquinho sobre testes no .NET, beleza? E o convidado vai ser o Evandro, né, pra falar um pouquinho da experiência dele, com teste, ele é desenvolvedor sênior, .NET, líder técnico também, beleza? Espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Evandro, boa tarde aí, obrigado pela paciência e vir falar com a gente um pouquinho aí sobre sua experiência com teste em .NET. E eu vou pedir para você se apresentar também, beleza? Certo. Boa tarde, pessoal. Ah, que isso, não é nem questão de paciência, é um prazer, sempre compartilhar conhecimento. Ah, André já começou a apresentação aí. Eu sou desenvolvedor de software, ah, há basicamente uns 20 anos, trabalho com isso, unicamente com isso, com desenvolvimento de software. Eu venho me especializando cada vez mais no .NET, no back-end. Embora até a minha última, ah, experiência profissional, exigia aí meio que full stack, né, front-end, back-end, .NET, Angular, mas, realmente a minha especialidade é o back-end, é o .NET. Então eu fiquei feliz quando o André convidou para vir falar aqui para vocês sobre testes. Eu considero uma coisa tão importante, né, no desenvolvimento, e estamos aqui para compartilhar alguma coisa, para tirar as dúvidas de vocês também. E podemos começar, André? Podemos, Evandro, você fica à vontade, cara, fala sua experiência, eu vou fechar a câmera aqui. E fica à vontade, se quiser compartilhar sua tela aí. Eu sei que você montou uma apresentação para a galera também, né? Para acompanhar, Isso, beleza? vamos lá. Eu vou desligar minha câmera, porque eu estou improvisando minha câmera aqui num desktop temporariamente com o celular. Vou ficar com a tela. Estão conseguindo ver sem problemas aí os slides? Aqui tá tranquilo, Evandro, Ok. beleza? Ah, pessoal, só lembrando também que esse evento vai ser gravado, tá? Então vai ficar disponível para a galera depois, se quiser ver mais detalhes, alguma discussão, beleza? Pode ler, Evandro, desculpa te interromper aí, cara. Sem problema. Eu não estou com duas telas aqui, então não estou vendo a interação no Discord e os slides ao mesmo tempo. Mas eventualmente durante a apresentação eu vou perguntar algumas coisas, ver se vocês se sentem confortável com certos temas que eu vou falar aqui, mas aí eu mudo para outra aba sem problema para a gente dar andamento aqui. Eu acho que vai fluir bem assim. Bom, André me pediu então para falar sobre testes em .NET com XUnit. E ele me disse que a maioria aqui está iniciando aí no mundo da programação, da programação orientada a objeto com .NET. Então, preparei alguma coisa aqui que acho que vai ser bem útil para quem está começando com o assunto. Se tiver alguma coisa aqui que já é tranquilo para vocês, a gente pode até pular algumas etapas e ir direto para o código, né? Porque no final também preparei um código para fazer aqui. Vou tentar ver se tudo dá certo. A conexão estava meio instável hoje, mas vamos ver se tudo dá certo e se eu consigo fazer aqui ao vivo, escrever algum código e demonstrar para vocês na prática, tá? Ah, Basicamente, o que que a gente vai ver hoje? Eu dividi em 3 partes: por quê, o que e como, né. Eu acho que em tudo é principal a gente saber o porquê de fazer as coisas, por que que se usa determinada tecnologia, determinada técnica, por que que a gente faz de um jeito, não de outro, ou uma biblioteca, um framework e não o outro, enfim. E aí a gente vai ver algumas vantagens de testar,
né, e as consequências de não testar. Na segunda parte, o que testar? Eu só quero ter certeza que a gente vai estar assim, alinhado em termos de como se encaixa os testes unitários, né? A gente vai focar hoje nos testes unitários realmente, mas como isso se encaixa num contexto maior. Que tipo de teste a gente pode fazer e como os testes de unidade ou testes unitários se encaixam aí nesse contexto, no desenvolvimento. E como testar? Aí a gente vai para a prática, para o código e vê como é que faz com a biblioteca XUnit, tá certo? Vamos lá. Primeiro, por que testar? Ah, não vou ficar muito na teoria aqui, não, é só mesmo para dar uma introdução, sabe? Ah, é importante testar. Isso vocês não tenham dúvidas, né? Um carro precisa de testes? Precisa, né? Um software precisa de testes? Precisa. Pode ser que o software que você vai desenvolver não não vai causar morte de alguém, se algum bug acontecer em produção. Mas é preciso testar, é preciso ter o mesmo cuidado com os testes do software durante o processo de desenvolvimento, durante todo o processo de desenvolvimento, até porque a gente chega nisso aqui, né? Uma série de vantagens e uma série de desvantagens. O que que acontece quando você testa, tá? Interessante notar que isso aqui vai além do XUnit, vai além do .NET, vai além de qualquer tecnologia que você esteja ah, usando ou pensando em usar, tá? Quando você testa, você tem um código com mais qualidade, você tem um código mais robusto, né? A robustez em si já é uma característica de um código com mais qualidade. Mas aqui eu queria destacar que o software fica mais robusto justamente porque você consegue ter mais segurança para fazer alterações, você consegue ter mais segurança de que ele atende os requisitos a partir do momento que você escreveu testes para aqueles requisitos. Você ganha o benefício de poder automatizar. O oposto a isso vai aparecer ali do lado depois. Mas é importante que, mesmo que não tenha teste automatizado, que faça o teste manual, mas faça, né? Mas a gente ganha muito com automatização, com testes unitários e outros tipos de testes também que a gente pode automatizar. E acontece o seguinte, o código, geralmente, quando se tem uma preocupação com a qualidade do código, com os testes em si, geralmente isso significa mais qualidade, geralmente significa uma preocupação com boas práticas. Quando a gente vê um código bem escrito, bem testado, geralmente isso está atrelado a uso de boas práticas. E eu diria uma coisa que vai além da questão técnica, né? Que é muito importante também, que é reconhecimento pessoal, reconhecimento e satisfação pessoal. É bom quando a gente entrega um código, a gente entrega um software, né? Mais do que código, obviamente, mas é bom quando a gente entrega um software que está que tem qualidade. Compartilhando uma experiência prática com vocês, eu trabalhei num time de uma grande empresa de tecnologia, um time gringo, e não só os testes, mas a revisão de código também era uma prática comum. Então, o que que acontece? Se alguém revisasse o código, ah, todo o código só era aprovado depois de passar pela revisão dos colegas. E eu também, sempre que podia, revisava o código deles. Então, sempre que tinha alguma coisa implementada, um código novo e que não tinha código escrito para aquilo, ah, era comum alguém chamar a atenção lá na revisão. Olha, adiciona casos de teste para isso aqui que você implementou. Então, e por outro lado, quando a gente entregava um código que era revisado e bem eh, visto, né, pelo time como um código de qualidade, isso dá uma satisfação pessoal, né? Satisfação de estar entregando algo com mais qualidade, eh, eu diria até mais profissionalismo, né? Por outro lado, quando você não testa, é comum
a gente ter o quê? Mais retrabalho. Se você não encontra erro durante o processo de desenvolvimento, enquanto você está desenvolvendo, se o time de qualidade de software não encontra, pode ter certeza, está muito ligado com isso aqui, ó. Usuários vão encontrar. Esse erro vai acabar aparecendo em produção. Isso vai gerar retrabalho, você vai ter que voltar naquele código e voltar e implementar e corrigir. Isso gera mais custo, gera mais retrabalho, gera mais menos produtividade, mais dor de cabeça, enfim. E a tendência é que o seu código fique mais frágil, porque quando o código não tem teste, nesse caso, o que nós vamos focar aqui, os testes unitários, testes automatizados, a gente geralmente vê um código que está mais sujeito a quebrar. Quando você faz uma alteração, às vezes em outra coisa, em outra área do software, acaba quebrando alguma coisa que já estava implementada e você nem nota porque não tinha testes automatizados para aquilo, tá? E, como eu disse, se só tiver testes manuais, faça os testes manuais, mas você fica sujeito a ter que fazer manualmente, o que por sua vez também está sujeito a mais erros. Então, isso tudo gera uma entrega de baixa qualidade, né? E ninguém quer isso, né? Nem o desenvolvedor, nem o usuário, nem o cliente, enfim, nem o gerente de projetos, e ninguém quer entregar um software com baixa qualidade. Então, só queria que vocês atentassem para isso aqui, que não existe software perfeito, existe software mal testado. Falando de modo simples, é isso aí, tá? Não existe software perfeito. Ah, se alguém não encontrou o erro é porque às vezes não testou direito. Tinha um professor que dizia mais ou menos assim. Então, queria que vocês tivessem sempre em mente quando estiverem trabalhando com qualquer coisa que envolva testes, né? E no desenvolvimento, eh, tudo envolve testes. Então, é bom ter sempre isso em mente. O que testar então? Ah, tipos de testes. Também sem entrar muito nos detalhes sobre isso aqui, eu só queria que vocês tivessem noção, se não viram isso aqui, tem até o link. Ah, vou passar depois também o link dos slides para vocês. Tem alguns outros links aqui durante a apresentação de referência, de coisas que você pode ir lá e pesquisar e estudar mais sobre o assunto. Então, o que acontece? O que nós estamos focando aqui são os testes unitários, tá? Mas existe uma variedade enorme de outros tipos de testes que a gente pode fazer, só para vocês terem ideia onde se encaixa. Basicamente, o que significa isso aqui? Que os testes unitários, eles são mais isolados, eles visam testar partes do sistema isoladamente, pequenas unidades, tá? Então, eles tendem a ser mais rápidos. Enquanto que os testes de mais alto nível, vamos dizer assim, testam a integração de várias partes do sistema, vários componentes do sistema de uma vez só. Ou melhor, como eles se relacionam entre si, como essas várias partes funcionam juntas, por isso a gente chama de teste de integração. Então, eles têm mais integração entre diferentes componentes, mais coisas que a gente testa de uma vez só para completar, por exemplo, um fluxo de ponta a ponta, desde o momento que o usuário clica na tela até o momento que aquela informação é salva, com todas as dependências que tem na aplicação, até dar uma resposta de volta. Mas todos eles se baseiam num princípio muito simples. A gente dá uma entrada, o sistema processa e devolve uma saída. Então a gente verifica se aquela saída é esperada, é resultado esperado. Basicamente, todo tipo de teste vai ser baseado nessa premissa. Só para ter certeza mesmo, tá? Que a gente está falando aqui a mesma linguagem. O que é um teste unitário? Tá? Até o Martin Fowler, de onde eu tirei isso aqui, ele concorda que não exista uma definição única, tá? Que não exista uma definição formal ah, sobre o que vem a ser uma unidade. Mas na prática a gente diz que é o quê? Um método, tá? Uma linguagem como C Sharp. Um método dentro de uma classe, ou até mesmo uma classe inteira, mas normalmente a gente vai testar um método.
Então a gente tem que escrever testes para esses componentes, para essas funcionalidades, para esses casos de uso, que vão ser usados em produção, tá? Um ou mais eh, unidades ou um ou mais casos de uso, a gente escreve esses testes. eh, por isso ele faz esse mapeamento aqui nessa ilustração, tá? Para quem, se eventualmente alguém nunca ouviu falar sobre testes de unidade ou sobre o que vem a ser, é basicamente isso. A gente vai ver melhor, vai ilustrar melhor isso vendo no código depois. Bom, a técnica mais popular, por assim dizer, para a escrita de testes é o TDD. Então, o que acontece? Eh, deveria, em tese, tudo começar com os testes. O TDD foi, ele é para isso, tá? É o design orientado a testes, é o projeto do seu código, das suas classes, dos seus componentes orientados a teste. Isso é bom porque já estimula o desenvolvedor a pensar, já começar pensando em escrever um código mais fácil de ser testado, o que é bom por vários motivos, porque facilita a manutenção, porque é, é é ruim quando a gente pega um código que está tão complicado, mesmo quando não precisava ser, que é difícil escrever um teste, né? Ou quando é difícil a gente manter, como eu disse, a gente manter um software onde a gente fica com receio de modificar alguma coisa e quebrar outra. Então o TDD ajuda muito nisso, na questão de começar com os testes. Embora a gente possa usar também a técnica do TDD para, sei lá, refatorar um sistema legado, por exemplo, com testes, né? Ah, basicamente, o fluxo do TDD se resume em, claro, primeiro a gente tem que entender o requisito, né? Tem que entender o que precisa ser feito. Depois a gente já traduz esse requisito na forma de um teste, mesmo que eu não tenha implementado ainda o código para aquele requisito. Eu começo com um teste realmente, mesmo tendo, ah, eu quero escrever um software para uma calculadora. Eu começo escrevendo como seria um teste para testar uma operação dessa calculadora, mesmo que eu não tenha nada ainda implementado. A calculadora é um dos exemplos clássicos, né? Eu vou dar um outro exemplo clássico aqui também daqui a pouco. Terceiro passo, você escreve o código que atende aquele requisito, tá? E faz isso até os testes passarem, sem se preocupar em escrever o código mais limpo, mais bonito. Até porque isso você vai fazer depois, limpar o seu código, refatorar, tornar ele mais simples, mais legível ou com um desempenho melhor. Enfim, você vai enxugar e vai fazer o código ficar melhor nessa etapa. Nesse momento você já tem um teste que passa, então você já tem a segurança de refatorar com a certeza de que se fizer alguma coisa que altere o resultado esperado, aquele teste vai acusar. Então, é uma das vantagens de se usar os testes. Enxague e repita, ou seja, você está pronto, vou botar logo a ilustração aqui, você está pronto nesse último passo aqui para fazer a iteração em cima do próximo requisito, do próximo caso de uso, enfim, tá? Evandro, Então você oi? só um momentinho. O pessoal aqui na sala tá reclamando. Algumas pessoas estão falando que eles não estão conseguindo enxergar a sua apresentação, cara. Eu Não? vou pedir. Eu acho que pode ser um problema no Discord, tá, pessoal? Para mim tá ok aqui, mas tem uma galera que tá ok também. Tem outros que não estão conseguindo. Eu vou pedir o seguinte, Evandro, se vai poder parar a apresentação e voltar de novo, o compartilhamento de tela, ver se resolve pra galera, Ah, beleza? vamos ver se está ok. Compartilhando a tela toda agora de uma vez, não só a janela, quem sabe resolve. Pra mim tá Ok, indo aqui. ok, Pessoal, se a tiver galera está problema, manda dizendo no que chat foi. aqui. Beleza. Eu tô Ok, de olho no como não estou chat aqui, conseguindo anotando ver. eu tô de olho no chat aqui, Ah, olhando as perguntas também, já anotando pro final, beleza? ok, ok.
Se tudo der certo, a gente consegue fazer uma sessão de perguntas no final, responder o máximo que puder aí. Hã, vamos lá então. Vamos continuar daqui? Pode sim, pode sim. Tá, de qualquer forma também eu vou compartilhar o link, tá? Vocês podem voltar depois e olhar com mais calma, se for preciso. Bom, fluxo TDD que eu acabei de explicar então é isso aqui, ó, você começa, a partir do momento que você tem uma requisição para implementar um requisito, uma feature, corrigir um bug, enfim. Você escreve o teste, claro que você não tem na implementação, é um teste que vai falhar, você escreve o código até que esse teste passe. Quando ele passar, você refatora. E aí sim, você itera e faz a repetição sobre, os demais casos de uso. Uma coisa interessante a se notar, baby steps, tá? Você dá passos pequenos de cada vez. Passos pequenos para um desenvolvedor iniciante pode não ser a mesma coisa para um desenvolvedor mais experiente, mas dê passos pequenos, tá? Faça iterações aos poucos, melhorias aos poucos, essa é a ideia básica do TDD, tá? Como testar? Aí sim a gente entra numa parte interessante, eu sei que vocês, como desenvolvedor, a gente gosta de ver código, eu só queria dar essa introdução para a gente estar realmente alinhado com o que eu vou fazer aqui. Tá, olha só, me digam se a fonte está num bom tamanho aí para vocês enxergarem o meu código, tá? E, ok? Qualquer coisa ah, podem interromper, André, se for necessário aqui, eu vou seguindo. Olha só, o que que acontece? Para ganhar tempo, eu já fiz aqui o esqueleto, tá? A gente tem uma solução, você poderia estar abrindo isso aqui no Visual Studio, s sem sem problema nenhum. Eu prefiro o VS Code, mais leve, para algumas coisas dá para fazer perfeitamente, por aqui, inclusive rodar os testes. E eu tenho dentro dessa solução 2 projetos, tá? O Models é onde vai estar a minha lógica e o Testes é onde vão estar, obviamente, os testes, tá? Outro exemplo clássico, como eu disse, vai ser da conta bancária, tá? Vamos escrever um ou 2, no máximo 3 casos de uso aqui, só para vocês verem como funciona e executar esses testes fazendo aquele ciclo do TDD. Primeira coisa que é interessante notar aqui, tá? O projeto tem um usings aqui, e olha só o que que nós temos aqui. Isso significa que todas as units do projeto, perdão, todas os arquivos do projeto automaticamente importam o namespace do XUnit, tá? XUnit é adicionado aqui como uma referência, olha só, no arquivo do projeto, biblioteca XUnit e outras ah, dependências aqui, tá? O que que a gente precisa saber aqui? Ah, um teste, uma classe de teste no XUnit, tem uma estrutura muito simples, tá? Eu vou estar implementando um teste para uma conta bancária. Então, eu nomear aqui, conta bancária testes. É normal a gente usar essa convenção, tá? Estou testando uma classe, eu ponho esse sufixo teste ou testes. Eu prefiro testes, tá? E todo método de teste, cada caso de teste vai, na verdade, ser um método, ó, método comum, public void, tá? Só que ele é decorado com um fact. Fact vai dizer para o XUnit e tempo de execução, isso aqui é um caso de teste para ser executado, tá?
Outros métodos que sejam privados ou que não sejam marcados com FACT não vão ser executados como casos de teste. Então, vamos pensar aqui no caso que eu tenho uma conta bancária que vai ter operações de débito e crédito, ou saque e depósito, tá? Então, eu tenho uma operação de sacar. Eu escrevo normalmente o caso de teste como sendo uma descrição daquele meu requisito, o que que ele deve fazer, tá? Exemplo, sacar deve atualizar o saldo da conta. Ok? É um método comum, ah, não podem se esquecer nunca do fact, tá? Isso aqui é parte da XUnit. Todo teste, tá? Isso aqui vale não só para o .NET, não só para o C Sharp. Olha só, vai estar dividido basicamente em 3 partes. Isso aqui ajuda muito para quem está começando e não sabe como é que eu começo escrevendo o teste. Primeira parte, arrange, que seria arrumar, preparar para fazer o teste. A gente faz as inicializações necessárias. A gente tem o act, que é a segunda etapa. Eu tenho assert. Aqui no act a gente vai realmente executar o código a ser testado. E na última parte a gente vai verificar se o resultado que foi retornado é o resultado correto, tá? Ahn, Quero simular uma operação de saque, tá? Eu vou abstrair muita coisa aqui da complexidade de que é uma conta bancária, do que é uma transação financeira, pensando só na operação do saque, em como atualizar o saldo após fazer um saque, tá ok? Então eu vou ter um saldo ah, inicial de, vamos supor, R$ 100. E um valor que eu quero sacar de R$ 30. O meu saldo final tem que ser de 70, ok? Além dessa inicialização, vou fazer o que aqui então? Criar. Lembre que eu falei, a gente não está preocupado aqui em ter o código para testar. Eu quero executar o teste, quero escrever o teste pensando em como eu vou usar essa minha classe que vai ser a conta bancária. Ela nem existe ainda, ok? Mas eu vou criar essa conta bancária, vamos supor, com um saldo inicial, tá? Como vai ser? Nisso o TDD ajuda a gente a pensar no design orientado a teste, exatamente orientado a teste. Como vai ser então a minha operação? Conta, ponto, sacar, completando aqui toda hora, conta, ponto, sacar, ela vai ter uma operação de sacar, um método de sacar com um valor. E aí entra o XUnit, tá? Para verificar o resultado. Como é que eu verifico? Ah, eu penso que essa conta tem que ter uma propriedade chamada saldo, é onde eu vou verificar se esse valor foi subtraído realmente da conta ou não, tá? Então, eu verifico assert ponto equal. Aqui entra sempre o valor esperado primeiro, por convenção, tá? Até porque nas mensagens de erro, quando a gente executar, a gente vai ver qual que era o valor esperado, qual que era o valor real, tá? Por convenção, a gente usa sempre o valor esperado, que é o meu saldo final, tá? Vamos chamar de saldo esperado, para ficar mais claro o entendimento. Certo, gente? Hã, Se eu entrar aqui no meu projeto de teste, na pasta onde ele está executado, .NET teste. Claro que não vai passar, tá? A conta bancária nem existe, mas eu já tenho pelo menos um caso de teste a ser executado. Ok, então eu vou aqui no meu, vou até reaproveitar essa class 1 aqui e chamar ela de conta bancária. Eu estou usando uma extensão para facilitar, tá? As contas aqui.
para facilitar as operações aqui. Já para poder acessar uma classe que está no outro projeto, eu vou adicionar a referência, tá? Ok, ele já adicionou referência para o Models. Posso usar a conta bancária aqui nesse namespace Models, tá? De lá que vem a conta bancária. Ok, ainda não tem nem um sacar, ainda não tem um saldo. Eu estou na segunda etapa, ou melhor, na terceira etapa do, lá do fluxo TDD, que já tem um teste que não passa, então agora eu estou implementando. ah, Deixa eu renomear o arquivo para bater com o nome da classe, ok? Eu não tenho nem o método de sacar, nem tenho saldo para poder verificar. Então, olha só, agora que eu estou escrevendo o código que vai ser testado realmente. Eu tenho um método que vai sacar, ele vai receber valor saque, e eu vou ter uma propriedade, ah, é o saldo, tá? Esse é o meu código inicial. Deixa eu ver, o que que ele está reclamando aqui. Ah, Fazer um build aqui. Estou inicializando, faltou justamente o construtor. Eu estou inicializando com um saldo. Qual vai ser então o saldo inicial? O meu saldo então vai ser inicializado com saldo inicial. Vamos ver o que mais ele está reclamando. Ao vivo tem dessas coisas. Eu fiz isso na sexta-feira e deu tudo certo. No ao vivo é assim mesmo, sempre acontece essas coisinhas aqui, a gente tá esperando. Ok, compilou. É. ahn, Vamos lá. Ah, só não atualizou aqui no editor esses erros que ele está apontando aqui, tá? Mas compilou, executou o teste. Vamos ver o que é que aconteceu nesse teste, tá? Olha só, ele está dizendo qual é o caso de uso que falhou, tá? Sacar deve atualizar o saldo da conta. A mensagem de erro é que o esperado era 70, né? Eu, 100 menos 30 deveria ter dado 70, deu 100. Quer dizer que eu não estou atualizando. Ok, é porque eu não implementei ainda. Então, saldo vai ser saldo menos valor do saque. Será que agora vai? Passou. Ó, verdinho, todos os testes passaram. Ok, eu tenho um código que testa, tá? Ah, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso aqui, mas isso é a rotina quase que diária de desenvolvedor, ah, que está implementando regras de negócio como essa, que está implementando. Isso aqui é um exemplo muito didático, né? Na prática, a gente lida com umas coisas um pouco mais complexas, mas é essa rotina, tá? Pensar nos requisitos, pensar em como traduzir isso na forma de um teste e pensar como fazer isso passar, tá? Aqui é muito simples para a gente não perder tempo com a lógica, com a regra de negócio em si, mas mostrando para vocês como é que é o teste. Então, eu inicializei, eu executei e eu ah, verifiquei que o resultado está correto, tá? Ah, um outro exemplo
rapidinho, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente precisa de um código que vai dar uma exceção, vai lançar uma exceção, tá? Só vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, como a gente faz isso com o XUnit, para um caso que esse valor do saque não é permitido, tá? Ah, Evandro, pedindo antes de sacar. continuar, Oi. o Walter aqui no chat deu uma dica bem interessante, cara, no Hum. negócio de code, que quando dá esses erros, esses bugzinhos assim, se você fechar a página e abrir de novo, geralmente resolve, né? Se Ah, tá tá. marcado em vermelho aí, entendeu? Deixa eu até dar um reload aqui, e costuma resolver. Mas se foi, hein? É, parece que foi. Valeu, É, Walter. obrigado pela dica aí. Ah, outro caso de teste, olha só, eu já estava esquecendo aqui também, ó, o fact, tá? Senão ele não vai ser executado. Sacar com valor maior, um dos casos que a gente poderia testar, tá? Uma exceção, com valor maior que ah, saldo, deve. O nome ficou muito grande. Eu, às vezes, prefiro um nome grande que seja significativo para os casos de teste, do que um nome muito abreviado que alguém vai olhar e não vai conseguir entender, tá? Atacar com valor maior que o saldo deve lançar exceção. Hã, posso aproveitar muito daquele teste ali, ó, saldo inicial de 100. Vamos supor que eu quero, sacar agora R$ 150. Não preciso ter um valor, como aqui, do saldo esperado, porque ele não vai nem permitir fazer isso aqui, tá? Act, certo. Para ilustrar para vocês aqui um outro exemplo de como a XUnit, a biblioteca XUnit lida com, hã, exceções, tá? Dessa vez eu vou começar por aqui. Hã, e o que que acontece? Eu quero verificar em mais de uma maneira, tá? Mas para efeito didático, dividindo assim em 3 partes, essa aqui é que eu considero melhor. Ah, eu quero, hã, verificar agora se um objeto não é nulo. O que que vai ser, no caso, a exceção vai ser retornada. Vou criar ela daqui a pouco. Ah, essa exceção, resultado da execução. Se eu chamar diretamente conta, ponto sacar, de novo, com esse valor maior do que eu tenho em saldo, ah, supondo que ele criar a conta, ah, com o saldo inicial, tá? Então tem uma conta com saldo inicial. Se eu simplesmente estou esperando que esse saldo, que essa operação agora vai retornar uma exceção, eu não posso simplesmente fazer assim, porque senão meu código de teste vai falhar aqui no meio, simplesmente por causa da exceção. Nesse caso aqui, eu quero que dê a exceção, mas que isso seja o correto a se fazer. Então, o XUnit dá um recurso para a gente, que é o record.exception. Então, ele grava, por assim dizer, né, o que acontece durante a execução desse código e retorna para a gente a exceção, ou nulo, se não houve nenhuma exceção. É por isso que eu estou testando se a exceção é not null, tá? Diferença é que aqui ele espera uma expressão lambda, vocês devem conhecer, tá? Ou seja, uma expressão que quando a biblioteca for avaliar isso aqui, aí sim ele vai ser capaz de executar o que eu estou querendo e gravar a a exceção e retornar para mim, tá? Olha a diferença desse tipo de teste, por exemplo, só para ilustrar, ele está dizendo o seguinte:
O not null é que falhou, tá? Esperava que não fosse nulo, mas é nulo. Então, eu tenho um teste que está falhando e eu vou implementar então hã, o teste que faz isso aqui. Olha só, o código que faz isso aqui. Se o valor que eu estou sacando for maior do que o saldo, throw new, um bom tipo de exceção para isso aqui seria argument out of range exception, tá? Não vou se preocupar com detalhes de parâmetro ali, embora ele aceite, tá? Então o que que acontece? Espera-se que tudo pode acontecer, ó, deu certo. O que que significa então? Agora ele está retornando uma exceção, eu sou capaz de capturar essa exceção e fazer testes em cima dela, inclusive sobre o tipo, né? Search ponto is type, tá? um, argument out of range exception, para verificar inclusive, um, vou usar outra forma aqui, que é o type of, tá, deve ser o editor que não está atualizando, vamos lá. Ah, sim, 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 não, falha é minha, eu tenho que testar, passar o objeto que eu quero testar, óbvio, né? Ok, então aqui são 2 exemplos de casos de teste implementados aí com XUnit, tá? O primeiro, um requisito bem simples ali, tudo se resume nisso, gente, sempre. Eu tenho um estado inicial, eu tenho uma entrada que eu dou para o meu algoritmo, eu executo um processamento e eu espero que esse valor seja o valor correto, o valor esperado, tá? Mesma coisa aqui, a diferença é que essa saída deve ser não um valor de retorno, mas uma exceção, e aí eu faço testes em cima da exceção com a ajuda dos testes que a XUnit fornece aqui para gente, tá? Ah, não sei como estamos de tempo aí, não lembro que horas exatamente a gente começou, mas, bom, voltando para o slide, era isso que eu tinha para apresentar, o conteúdo assim introdutório, tá? Para vocês aí, se não conhecem, começarem a conhecer, atiçar a curiosidade de vocês para começar a conhecer e escrever testes no seu código .NET. E se tiver perguntas aí, acho que a gente pode aproveitar o restante então para responder. Beleza, Ivan, a gente tá no limite do tempo aí, estamos, acho que uns 5 minutinhos ainda para perguntas. Eu anotei algumas perguntas aqui, tá, que foram feitas durante a apresentação, que do Bruno Aragão, colega nosso aí do Discord, está sempre ativo com o .NET, tá? E mandou 2 perguntas aqui, cara. Eu achei bem interessante. Vale mais a pena o desenvolvedor desenvolver, né? E depois testar, ou gerar o teste e depois desenvolver? Qual a sua opinião sobre esse assunto polêmico aí? Ah, eu diria que se você tem a oportunidade de começar pelo teste, comece, tá? Tá implementando uma nova classe ou um novo método, ou até corrigindo alguma coisa que já existe. Importante que vale para os 2 casos, tá? Um código totalmente novo, como eu fiz aqui, vale para o caso de você vai mexer num código que você mesmo escreveu, que outro desenvolvedor escreveu. Eu acho que vale muito a pena começar pelo teste, tá? Começar pensando em como você vai testar aquilo, como você vai usar, ah, aquele seu código, do ponto de vista do teste, que é uma boa prática. Como eu disse, isso ajuda a criar um código que é mais fácil de ser mantido, mais fácil de ser testado, geralmente. Mas eu acredito que o mais importante é não deixar de testar.
Não, Porque, beleza. eh só para finalizar, eu sei que o tempo é curto, porque, eh o TDD, né, o TDD basicamente é sobre isso, tá. É pensar primeiro no teste. Ah, beleza, Evandro. Tem mais um aqui do Bruno também. Que ele tem um sentimento que quem está começando com teste, eu acho que todo mundo meio que passa por isso, achar que você começa a automatizar os testes, né? Automatizado com XUnity. E tem outras bibliotecas também, né? Tem o MS Test da Microsoft, o NUnity, né? E que no começo parece meio demorado você criar os testes, né? Porque é um processo a mais de, acho, cognitivo, né? Você começa a pensar mais sobre o retorno, sobre o que você espera de entrada e saída. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Evandro? É, e em alguns times, né, algumas equipes têm até uma resistência, ah, porque dizem que escrever teste vai tomar mais tempo e por isso não vamos fazer teste unitário. Eu acho que isso é um equívoco, tá. Que você realmente, isso ajuda você a pensar de uma forma, como eu mostrei lá naquele, não sei se todo mundo conseguiu ver nos slides anteriores, tá lá, é pequena, mas tem muitas vantagens de você escrever o teste, mas também tem muitas consequências ruins de você não escrever, tá. Então quando você pensa, em um código testado, bem testado, normalmente vai ser um código de mais fácil manutenção, com mais qualidade, com mais fácil para outras pessoas também trabalharem em cima daquele código, né. Ah, beleza. Evandro, mais uma perguntinha aqui do Trevor, nosso amigo aqui do Discord também. É importante testar qualquer código, seja ele pequeno ou grande impacto? O que que você sugere? Testa tudo? Só testa coisa grande? Qual o seu sentimento sobre isso? Primeiro que testes unitários, você não deveria testar coisas grandes, né. Sim, é relativo, né. Grande impacto, ele disse aqui, né. Ah, Isso. você começa testando pequenas coisas. Eu comecei testando ali uma operação, que seria o saque da conta bancária, com um caso de uso específico em que eu não estou violando nenhuma regrinha do tipo, não posso passar um número negativo, não posso sacar mais do que eu tenho na conta. Só escrevi um teste, um caso, um único caso muito pequeno que falta, que roda, faltam muitas coisas ainda ali para implementar ali, né. Aquilo pode ter um grande impacto, mas eu começo pequeno. Eu acho que é importante testar qualquer código sim, tá? Porque, eh, quanto mais testes, melhor. Quanto mais cobertura de testes, quanto mais abrangência você tiver de teste no seu código, melhor. Porque vai por mim, uma hora vai dar problema e vai dar problema na mão do usuário, tá. Se você está escrevendo um software para ser usado, software que vai ser colocado em produção, é bom ter sempre, o teste. Beleza, show de bola. Evandro, o último pedido que eu vou pedir para você aqui, né? Se você puder comentar para a gente, cara, quais são aquelas extensões que você está utilizando no Visual Studio Code? Ah, Eu só tô sim, curioso sim. aqui. Sim, sim. Eu fiz umas coisas rápidas aqui para ganhar tempo, tá, focar no código. Mas eu tenho aqui, ó, é para vocês. Hã, no slide também tem o link do repositório, tá. Eu já tenho esse código pronto, já está no GitHub, vai ter o link também para vocês. Passar para vocês de uma vez, daqui a pouquinho. Eu estou usando aqui três só, aliás 2, nem estou usando essa primeira aqui, eu podia rodar os testes também, aqui ó. Ah, é útil também, tá. Uma extensão simplesinha, ela simplesmente descobre os testes e roda ali, ó. Mas o que eu usei na apresentação, só a extensão oficial C# aqui, ó, da Microsoft, é padrão, não dá para programar sem ela, eu acho que não dá. E uma Solution Explorer, tá, que te dá aquela visualização hierárquica ali, dos projetos dentro da solução, como tem no Visual Studio. Só isso que eu utilizei.
tá? O resto foi no Beleza. console mesmo. Eu Beleza, vou Evandro. eu vou já que o pessoal ficou curioso, vou atualizar também no repositório tudo isso que eu usei aqui para vocês, se quiserem, conseguirem reproduzir aí, a partir do código que está lá no repositório, mais fácil. Evandro, valeu, cara. Obrigado aí pela sua disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho, passar essa experiência que você tem, né, sobre testes. Eu acho que a Uhum. galera gostou bastante aí. E o que a gente tá com o tempo meio apertadinho aqui para poder encerrar. Mas, mais uma vez, obrigado, Evandro. E assim, espero contar com você em outros momentos aqui para outros papos com a galera aqui, beleza? Beleza, foi muito bom. Mandei o link aí, ó, da apresentação, dos slides, tá, dá para ver online ali. Hã, e prometo que vou atualizar o repositório. Só queria mais uma coisinha, galera, que eu tinha esquecido, tinha um último slide, tá, gente? É só mesmo para agradecer e passar esse link para vocês aí, se quiserem, ó, deixa eu passar, tá lá, tá lá. E, ah, quando abrir o link que eu mandei. E dê uma olhada lá nesse último slide, tem uma página ali, eu vou reativar e prometo atualizar lá no repositório no GitHub e prometo, mandar um conteúdo mais detalhado sobre isso aqui, que a gente viu com pouco tempo, né, pouco tempo meio apertado. Prometo mandar um material mais detalhado para vocês. Vocês entram nessa página aqui, se cadastrem e vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Agradeço Beleza, mesmo Evandro. a oportunidade. Agradeço a audiência aí, obrigado pelas perguntas, pelo engajamento. Sempre que quiser, é só chamar que a gente está aí. Valeu, Evandro. Obrigadão. Pessoal, agradeço a vocês também que participaram até agora aí numa palestra aí sobre teste na segunda-feira. E é isso, estamos sempre aí. Só lembrando que tem grupo de estudo .NET também na quinta-feira, tá, galera? E a gente vai começar nosso projeto, começar a falar de teste, implementar teste na solução também. Beleza? Obrigadão aí e até mais.